Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o Padilha, que sentiu, tá? Aliás, o governo Lula sentiu, tanto o Alexandre Padilha, que é o ministro da Saúde do Lula, quanto o próprio Lula criticou muito a suspensão de vistos do pessoal dos mais médicos, né? Por que isso? Por que eles ficaram tão chateados? Afinal, é só uma suspensão de visto, não é uma coisa tão séria, né? A gente mesmo vê isso como uma coisa que é meio uma preliminar para a Magnitsky. A gente espera que mais adiante seja aplicada a Magnitsky nesse pessoal e em outras pessoas, né? Mas o Lula ficou chateado, cara, e o Padilha ficou chateado também. Por que eles ficaram chateados? Eu explico para vocês, porque esse tipo de sanção é uma sanção preocupante para essas pessoas, né? Veja, quem está no topo da coisa não vai sentir, não vai se importar com isso, vai continuar brigando. Mas quem está embaixo, o cara tem aquela escolha, fala, caramba, eu tô aqui me fudendo, ganho um salário de merda para trabalhar pro Padilha e tô arriscado agora não poder mais ver o Pateta, não posso mais ver o Mickey. Caramba, que sacanagem, sempre gostei da Minnie, pô, não posso ver a Minnie mais, né? Então, você começa a ter problemas na estrutura de comando, o pessoal começa a recusar estar associado a este governo. Vamos entender esse caso aqui porque doeu, tá? Essa notícia foi sugerida por Sr. Rubio, um marco para o Brasil, Tigresa VIP, Anão Pistolinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só a declaração aqui do Alexandre Padilha, que ele muito provavelmente está nessa leva também, tá? Ele é o ministro da Saúde do Lula e era o ministro da Saúde da Dilma, que foi o cara que implementou o Mais Médicos no Brasil lá em 2013, né? Então aqui, ó, ele disse que o Ministério da Saúde diz que o programa tem aprovação popular e acusa o presidente dos Estados Unidos de perseguir as vacinas, os pesquisadores e a ciência. Esse cara sabe que o Trump foi o cara que fez o programa da vacina da Pfizer, né? Aquela vacina que todo mundo usa hoje em dia, que é a principal vacina contra a Covid, foi feita pelo programa Warp Speed do Trump. Foi o Trump que fez a vacina, né? Então é aquele negócio, é porque esse pessoal, a esquerda adora dizer que o pessoal da direita é anticientífico, porque não sei o que é lá, só porque não obedece aos cânones científicos, aos paradigmas esquerdistas científicos que tem por aí. Então eles acham que é não científico, que é negacionista e coisa e tal. O Trump, meu amigo, foi quem fez a vacina da Covid, seu idiota. Né? E lógico, os Estados Unidos são responsáveis por uma boa parte das vacinas que a gente tem hoje em dia, né? Os pesquisadores e a ciência, não sei, o Trump deu dinheiro para os pesquisadores fazerem a vacina, e boa parte da ciência no mundo é feita lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ninguém faz, sabe por quê? Pois é, exatamente, né? Aqui, ó, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, usou as redes sociais para rebater ataques do governo americano ao programa Mais Médicos, né? Em uma postagem no X, ele disse que são ataques injustificáveis e ele comparou a importância da iniciativa à do sistema de pagamento instantâneo Pix. Aquele negócio que o Bolsonaro inventou, né, que foi criado no governo Bolsonaro, né? Então ele está dizendo que é tão importante quanto o Pix, sendo que o Mais Médicos já acabou, vocês sabem, né? Assim, o programa Mais Médicos continua, mas é lógico que o Mais Médicos que o Marco Rubio está se referindo era o programa original, que contratava principalmente cubanos, né? Então eles falam aqui que não, porque foram contratados vários médicos para atuar em cidades do interior e haviam alguns cubanos no meio. Não, não era essa a história, não. Foram contratados principalmente médicos cubanos. Haviam outros médicos no meio da história, até podia ter outros médicos que podiam se inscrever também no Mais Médicos, não tinha problema. Mas o principal eram os médicos cubanos, né? Depois, quando o Bolsonaro tomou posse, ele acabou com esse programa justamente porque era um esquema de escravidão, era um esquema de roubo de informação, era um esquema de dominação comunista no Brasil. E daí ele fez um novo Mais Médicos que era baseado principalmente em médicos do Brasil mesmo, não era médicos de Cuba. Aí, ou seja, o programa que existe hoje é o Mais Médicos do Bolsonaro, não é o Mais Médicos do Padilha ou do Lula ou da Dilma, no caso, em 2013, né? O programa Mais Médicos da Dilma, que foi o sancionado, era aquele que tinha os médicos escravos que vinham para cá e quem recebia era o governo cubano, né? O Padilha afirmou que o programa salva vidas e é amplamente aprovado pela população brasileira. A população brasileira gosta de ter médicos, evidentemente, é um programa importante para isso. Só que não precisavam ser médicos escravos, seu idiota.
O que está sendo criticado aqui não é o fato do governo ter um programa para colocar médicos em comunidades pobres. Isso é uma coisa positiva, realmente, um negócio legal, né? Que bom que tem médicos lá. O que está sendo criticado aqui é o fato de que há médicos escravos nessa história, médicos que estão trabalhando contra a sua vontade para o governo brasileiro poder dar dinheiro para o governo cubano e os médicos trabalhando igual escravos aqui, né? Aí ele falou aqui, o Mais Médicos, assim como o Pix, sobreviverá aos ataques injustificáveis de quem quer que seja, né? Aí tá dizendo que, olha só, não teve nenhum ataque ao Pix, né? O governo Lula gosta de dizer que o Pix, não sei o que lá, porque o Pix foi uma excelente invenção do governo Bolsonaro, né? Funcionou muito bem, todo mundo gosta do Pix no final das contas. Eu tenho lá minhas dúvidas sobre a questão do Pix, pela questão da privacidade, coisa e tal, mas é inegável que foi um programa que funcionou de verdade aqui no Brasil, né? Então, o pessoal não gosta quando o governo Lula ataca o Pix. O governo Trump não atacou o Pix. Ele falou que iria investigar práticas anticompetitivas que eram usadas com o Pix. Não o Pix em si, mas o governo Lula tenta insistir para tentar enganar o pessoal, né? A ideia desse pessoal é tentar enganar as pessoas para dizer que não, que o Trump está atacando o Pix e não sei o que lá. E o mais curioso é isso, porque tanto o Mais Médicos atual quanto o Pix foram feitos no governo Bolsonaro. Nenhum dos dois foi feito pelo Padilha, né? O Padilha fez o Mais Médicos antigos, o que está sendo sancionado porque realmente era um programa de trabalho escravo, né? Não nos curvaremos a quem persegue vacinas, pesquisadores e a ciência. De novo, o Trump foi o cara que fez a vacina, que bancou o desenvolvimento da vacina. E agora, duas das pessoas mais fundamentais para o Mais Médicos, na minha opinião, na minha primeira gestão como ministro da Saúde, foram o Mozart Salles e o Alberto Kleiman, que foram os dois que foram citados nominalmente. Mas lembra, eles vão sancionar todo mundo, vão botar a restrição de visto em todo mundo que tenha ligação com Mais Médicos. Então, muito provavelmente, o Padilha também está nessa história, né? Aí, enfim, por que ele falou esse tipo de coisa? Por que ele está chateado com isso? Porque é o que eu falo para vocês, cara, esse tipo de coisa, quando você comanda uma equipe grande assim, você tem que ter, o poder institucional puro não funciona, você tem que ter compensação para essas pessoas, tem que ter realmente uma ascendência sobre essas pessoas. No momento que você está trabalhando com uma equipe, que o pessoal começa a ver que é uma equipe ligada ao mal, que é ligada à violação de direitos humanos, é mais difícil você contratar pessoas, é mais difícil você ter pessoas boas do seu lado. Pessoas ruins, você consegue, é lógico, sempre tem, né? Sempre tem um idiota ali. Mas pessoas ruins não adiantam muita coisa. Você precisa ter pessoas que queiram trabalhar, que tenham capacidade técnica. E nesse momento, qualquer pessoa que seja convidada para trabalhar no Ministério da Saúde do Brasil vai pensar duas vezes. Para pensar. Você não pensaria? Eu pensaria. Assim, né, vai que esse negócio vai dar merda, vai aumentar essas sanções e coisa e tal, e pode pegar todo mundo que está no Ministério da Saúde do Brasil, uma sanção dessa de impedir de ter visto nos Estados Unidos. Lembra, esse pessoal que trabalha para o ministro da Saúde ganha um salário, né? Um salário que pode ser até um salário bom, mas não é nada para ficar rico. O Padilha é rico, o Lula é rico. O pessoal que está no topo fica todo mundo rico. Mas o pessoal que está abaixo não fica tão rico assim não. Eles ganham dinheiro, mas não é aquela coisa toda. Vale a pena você arriscar o seu futuro por conta de uma jogada dessa? O pessoal começa a voltar atrás. Por isso que ele está tão desesperado. Também o Lula, mesma coisa. O Lula critica a suspensão de visto dos Estados Unidos. Mau exemplo para a humanidade. Não porque ele falou que ele voltou a criticar o comportamento do Trump, a revogação não é forma de comportamento de um presidente da República da maior economia do mundo. Isso é um mau exemplo para a humanidade. Lula, mau exemplo para a humanidade é o que botou o Alexandre Padilha, um cara responsável por escravidão, como ministro da Saúde. É você que é culpado, o seu governo é que está fazendo coisas absurdas, né? Ah, o Trump tem esse comportamento inexplicável e totalmente inaceitável. Ele está buscando a questão dos direitos humanos. O que é óbvio é que a esquerda aqui no Brasil está acostumado com isso. Quando a direita faz qualquer coisa, não porque está violando direitos humanos, não sei o que lá, a esquerda pode tudo. Pode fazer qualquer coisa que não tem problema nenhum. E aí, agora que a coisa começou a bater dos dois lados, eles ficam, não, como pode? Que absurdo, o que é isso? Não é isso? Enfim, essa é a história, né? Tá tanto o Lula quanto o Padilha apavorados por conta dessas medidas do Trump. E o problema é que essa medida vai doer muito ainda, porque por mais que vai ter gente tão ligada à esquerda, tão intrinsecamente ligada à esquerda, que vai querer continuar trabalhando do mesmo jeito, vai ter muita gente que vai pensar duas vezes antes de continuar no governo, né? Aqui, ó, o pessoal do Brasil 247 aqui, o Brasil enfrenta com coragem a guerra híbrida dos Estados Unidos. Estão falando em guerra híbrida. Olha o que eu estou falando para vocês. Esse pessoal vai querer dizer que nós estamos em guerra com os Estados Unidos. Isso vai ferrar o Brasil completamente, tá?
Não tem guerra híbrida nenhuma. O Trump está apontando coisas que são realmente absurdas nessa história toda. O STF, com Alexandre de Moraes, tirou o Bolsonaro das eleições de 2022 da mão grande. E tirou o Lula da cadeia, botou o Lula na cadeira de presidência de uma forma absurda, sem nenhum sentido. Isso foi errado. Esse processo do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes aí, de que o Bolsonaro supostamente teria feito um golpe, não sei o que lá, que não tem nenhuma lógica, não tem nenhum sentido nisso daí, é outra coisa que todo mundo sabe que é absurdo, né? Só na cabeça desse pessoal aqui, que não, que tá normal, não sei o que lá, que isso é normal. Tá todo mundo vendo. Vai ficar registrado na história que vocês estão errados. Essa briga com os Estados Unidos, esse all-in com os Estados Unidos, vai ficar igual o Maduro. All-in do Maduro com os Estados Unidos. Meu amigo, não tem jeito. Na hora de mostrar as cartas, cara, o Trump tem cartas maiores que a nossa. Não tem o que fazer. O Lula não tem o que fazer, principalmente porque está errado. Eu não estou dizendo em relação à força, não. Eu estou dizendo em relação a estar certo ou estar errado. O Trump está certo. O governo Lula, o STF, está errado. Não tem justificativa para o que estão fazendo. E é por isso que vão perder, né? E daí o desespero desse pessoal de estar vendo aqui que não, porque não podemos, eu não sei o que lá. Pois é, esse é o desespero dessa turma. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.